E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo hoje falando sobre processo criativo, um pouquinho, né, sobre como foram feitos os livros que eu publiquei nesses últimos anos, tá? E hoje eu vou falar especialmente de um livro para vocês que para mim me é muito caro, né? Eu gosto bastante dele e gostei muito de ter produzido nesses tempos, né, como escritor, que é o livrinho chamado O Fim de Alice, tá? Bom, o pessoal sempre pergunta, né, se, mas que essa Alice tem a ver com a Alice no País das Maravilhas, né? Quem é essa Alice que tu menciona? É uma Alice que tu conheceu, não sei o que, blá blá. E a gente sempre tenta entrar naquela questão, né, de que não necessariamente, né, os personagens que a gente joga dentro de um texto, que a gente começa a montar, a elaborar, enfim, eles têm necessariamente relação direta com alguém, né, que nós conhecemos ou nós vivenciamos durante o tempo da nossa vida. Mas com certeza o que a gente consegue encontrar, né, é uma é uma relação, na verdade, com elementos do nosso cotidiano, coisas do nosso dia a dia que de certa forma influenciaram essa caminhada, né, para a construção desse material. Ok. O Fim de Alice, na verdade, pessoal, ele foi um texto concebido durante um momento muito curioso, assim, né, da minha produção e da minha vida como um todo. Eu tinha recém lançado, né, o Silêncio em Poema, em 2013, e ao mesmo tempo, né, houve o lançamento na Feira do Livro. Na Feira do Livro daquele ano, curiosamente, o escritor Taylor Diniz, que é um cara de quem eu gosto muito, né, de literatura policial aqui de Porto Alegre, ele, no mesmo ano, ele resolveu escrever, no decorrer de várias edições do jornal Correio do Povo, um folhetim literário. Para quem não sabe, né, as novelas de TV, digamos, de antigamente, foram escritas em jornal, né? Então elas eram capitularmente publicadas, né? Cada capítulo num dia ou numa semana, e as pessoas podiam acessar as histórias por meio desse jornal, né? Foi assim, por exemplo, que escritores como o Bernardo Guimarães, né, o Joaquim Manuel de Macedo, o próprio José de Alencar, o Machado de Assis começaram suas publicações mais conhecidas, né? Então também tiveram o crivo popular para isso. E o Taylor Diniz começou a escrever uma história, né, que falava de um detetive, né, que tinha que resolver um crime na Feira do Livro. E esse crime, então, se estendeu, essa tentativa de resolução se estendeu pelos 14 dias de feira, né? E ao final desse momento, o Taylor Diniz lançou o livro chamado Crime na Feira do Livro, relacionado com essas histórias, né, daí já mais adaptadas, estruturadas para criação de um livro. E na época eu pensei, né, muito legal, né? Eu tinha explicado isso para os meus alunos em aula, né? Gostava dessa questão, né, da história, né? De ir publicando a cada momento. E, enfim, né? Que as pessoas pudessem acessar e conhecer um pouquinho sobre essa história, né? Tá, então é uma coisa legal de pensar em escrever. Outra coisa era aquilo que eu já tinha comentado em outros vídeos, né? A gente precisa manter uma sequência de escrita, né? Se manter escrevendo constantemente para fazer valer, digamos, né, no nosso processo criativo, né? Fazer valer a nossa prática, né, de escritor a fim de melhorá-la constantemente. Então, né, eu pensei, bom, vamos tentar fazer um material também em que eu possa escrever diariamente, mas escrever diariamente como, né? Afinal, né, o Taylor Diniz escrevia em jornal. Eu não vou escrever no jornal, mas eu posso fazer texto curto de repente e tentar encadear esses textos curtos num único material posteriormente. Tá bem. Então, pensei na estrutura, né? Então, a minha meta diária era escrever 6 parágrafos. Tá? 6 parágrafos, então, para que no final dessa história toda, né, ela pudesse encadear e criar, né, uma motivação extra. O tema, na verdade, do Fim de Alice, né, ele surgiu em função de algumas vivências da época, né? Eu comentei num outro vídeo, né, sobre a questão de que os nossos originais, muitas vezes, eles são descartados pelas grandes editoras, mesmo sem leitura, né? Mesmo sem as pessoas acessando esse texto, né? E aí, então, eu resolvi criar um personagem que era o Ítalo, né? Ou melhor dizendo, o Ícaro, né? Que era um cara que trabalhava numa editora, e ele lia diversos originais. E esses originais, para ele, eram um monte de bobagem, nada prestava, tudo era muito ruim, mal feito, mal escrito, né? Coisas desse tipo. Então ele não queria que isso acabasse, né, passando pelo crivo dele. Então ele descartava esses materiais todos. Só que numa certa vez, ele recebeu um texto, e esse texto era bem diferente daqueles que ele lia até então, né?
Em primeiro lugar, era uma narrativa mágica, era uma narrativa infanto-juvenil, mais para infanto do que para juvenil, e colocava numa personagem chamada Escila, né, uma questão que ela tentava resolver e que ela não tinha ainda noção exatamente do que era. Então ela precisava fazer alguma coisa, ela não sabia exatamente o que era. Ela passeava por esse local cheio de questões mágicas e fantásticas para tentar encontrar o seu caminho até a verdade que, enfim, né, ela deveria achar. O que aconteceu, né, é que daí então eu criei a personagem Alice para essa história. Também muito embebido ainda, né, das questões, né, da Alice no País das Maravilhas, que eu trabalhava com os meus alunos em escola, recente tinha sido lançado o filme há pouco tempo, né, e enfim, tentando trazer alguma ideia, né, que pudesse relacionar com esse modelo de história. Então o que eu fiz, né? A Alice, a minha personagem, era uma mulher que tinha dificuldades na vida, dificuldades, né, grandes, né, para serem resolvidas, principalmente depois que ela se separou. Porque ela achou que a separação ia trazer o que faltava, né, para a vida dela, para preencher aquele vazio que ela sentia até então. E aí, na verdade, ela percebe que tudo começa a se desmontar, né? Tudo vira um grande problema, né? A relação dela com, né, as pessoas fica muito complexa, muito densa, e ela não consegue mais se envolver com as coisas da forma como ela pretendia. Tanto que ela vai acabar se envolvendo com um cara, e esse cara, na verdade, é um terror para ela, né? É um terror grandioso. E ela resolve, então, que vai escrever, né, em metáforas, digamos assim, metaforicamente, aquilo que ela vivenciava e que ela queria reencontrar, que ela queria buscar de novo. E então era um retorno, né, a uma vida anterior. Essas duas histórias elas vão se cruzar e a partir disso, né, a minha ideia foi criar um texto em que literalmente os cruzamentos fossem constantes. Então a cada parágrafo que era escrito eu mudava o foco narrativo. Eu saía da Alice e ia para o Ítalo. Ia para a Alice e ia para o Ítalo. Sempre a cada parágrafo. Mesmo que o parágrafo resultasse em 2 linhas, 3 linhas, né, e o outro viesse com 10, 12, enfim, sempre era a oscilação de uma voz para outra, né, de um foco narrativo para outro. Então, a proposta era, né, fazer essa mescla, né, de vozes, que elas pudessem se emaranhar e criar a narração que então veio a fazer o fim de Alice em si. Algumas das coisas que foram pensadas para o livro, elas foram acontecendo à medida que eram escritas, né? Então não tinha exatamente assim um roteiro prévio, né? Uma história previamente pronta, né? Algo já que eu queria delimitar para que acontecesse a história. Mas, como eu sempre acreditei numa coisa que o Jorge Amado dizia, né? De que os livros realmente ficavam bons quando os próprios personagens começavam a cativar suas histórias, então eu resolvi, entre aspas, dar essa liberdade para o Ítalo e para o Ícaro e para Alice, para que então eles fizessem essa narrativa acontecer. Tá? Então, o fim de Alice vai trazer essas relações. Né? Essa relação estrutural, primeiramente, né? É um texto que foi escrito diariamente durante 20 e poucos dias, né? Pelo menos 6 parágrafos em cada capítulo, em cada dia, né? Que resultaram nesses capítulos. E o mais interessante que eu julguei, né, nesse momento é que eu tinha essa proposta inicial dos 6 parágrafos. Mas à medida que a história foi se desenvolvendo, foi necessário ir criando mais. Foi necessário desenvolver mais. E aí então tem capítulos que tem bem mais do que os 6 parágrafos, assim como não tem nenhum com menos de 6. Então o tempo inteiro para fomentar essa escrita. O resultado desse livro, então, vocês conhecem, vocês já devem ter visto, né, em algum momento, ou se não leram ainda, ele está disponível no meu site para vocês poderem, né, observá-lo e adquiri-lo, certo? Então, esse foi um pouquinho da história da criação de O Fim de Alice, pessoal, que daí, né, passou a ser o meu livro que, enfim, né, entre aspas, se eu fosse definir um livro que foi o mais relevante assim na minha escrita, né, creio eu que para quem vinha, né, de um início voltado para poesia, vinha, né, de uma tradição literária, né, que era diferente, né, então O Fim de Alice foi um marco, assim, foi bem importante de ter escrito. Certo, pessoal? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o processo de edição do Fim de Alice, que também para mim foi uma grande novidade. Um abraço a todos e até a próxima!